Glória, bom dia. Deus é bom. Deus é bom pra mim. Deus é bom pra mim. Contente eu vou, caminhando eu vou. Deus é bom pra mim. Quem lembra dessa música? Glória. Gabi, mulher, eu preciso de você, Gabi. Minha fotógrafa oficial. Eu preciso de você, mulher. Já tá de volta de viagem, né? Érica, bom dia. Vou te chamar no zap, tá, Gabi? Tá, vou te chamar então no zap. Não me esqueci das fotos, viu? Vamos marcar. Bom dia, gente. Bora então pro nosso devocional. Estamos aí lendo o Evangelho de Lucas. Glória. Ai, que coisa mais linda ela. Então, bora orar? Hoje nós vamos ler Lucas, capítulo 12. Espero conseguir ler ele todo com vocês hoje. Ô Senhor, me ajude a falar menos. Porque, hoje são 59 versículos, gente. Meu Deus, 59 versículos. Ai, vamos orar? Então, glórias ao Senhor que nos deu a oportunidade. Obrigada, Senhor. Obrigada. Meu amigo Espírito Santo de Deus, que o Senhor nos ajude a compreender a Tua palavra. Que os nossos olhos sejam abertos ao entendimento acerca da Tua palavra. Que o Senhor nos dê, Pai, sabedoria, Pai, para que nós venhamos a compreender tudo que aqui está e que nós venhamos a conseguir colocá-lo em prática. Porque nós entendemos, Pai, que de nada adianta conhecermos a Tua palavra se não formos praticantes dela. Por isso, em nome de Jesus, hoje a minha primeira oração ao Senhor é pedindo isto, Pai. Abra os nossos olhos ainda mais ao entendimento acerca da Tua palavra, porque nós queremos viver aquilo que aqui está escrito que nós podemos viver, Pai. Em nome do Senhor Jesus, sonda em nós, Espírito Santo, aquilo que não está de acordo com a vontade do Pai e nos ajude a sermos melhores. Nos ajude, nos leva a esse lugar de uma adoração ainda mais sincera, de uma vida sacrificial para o reino de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero rogar ao Senhor, papaizinho querido, e eu quero pedir a Ti, meu Deus, que o Senhor nos ajude, Pai, nos dê, Senhor, sabedoria. Em nome de Jesus nós oramos ao Pai e pedimos por sabedoria. Nos ajude neste dia a sermos mais assertivas, Pai. Seja em relação a aplicarmos aquilo que conhecemos das Escrituras, seja em decisões que são rotineiras do nosso dia, seja no trabalho, seja, Pai, no meio familiar, seja acerca das nossas emoções. Alinha, cuida, nos ajude, Senhor, a alimentar os pensamentos corretos. Nos ajude, Senhor, a vivermos de uma forma mais saudável, alinhando essa tríade que Paulo nos ensinou, acerca do nosso corpo, alma e espírito. Em nome de Jesus, as pessoas ao olharem para nós, verão a manifestação como filhas de Deus. Verão que somos filhas de Deus. Por isso, alinhe o nosso querer, o nosso agir. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Glória a Deus. Que o Senhor visite, se há alguma em nosso meio
que está fraca hoje, que possa, nos últimos dias, estar vivendo momentos muito difíceis, ao ponto de pensar em desistir, ao ponto de pensar em não mais continuar caminhando com o Senhor. Reanima essa mulher, traz sobre ela alívio para esta alma, em nome de Jesus, porque escrito está, quando o salmista, ele vai exortar a si mesmo quando ele diz: por que te abates, ó minha alma? Por que te abates dentro de mim? Espera no Senhor, pois ainda o louvarei. Que nós venhamos a ter essa sensibilidade de perceber quando não estamos bem, que venhamos a parar, que venhamos a olhar para nós, a nos exortar quando necessário for, mas que não mais venhamos a desistir, que não mais venhamos a olhar para trás, que não mais venhamos a voltar a velhas práticas, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, manifesta em nós o teu querer, em nome do Senhor Jesus. Glória, Edna, bom dia. Tá em casa já? Glória a Deus. Maria, bom dia. Pai, benção. Helenice, benção, bom dia. Elizabeth, sejam todas bem-vindas. Glória a Deus pela vida de todo mundo. Glória a Deus. Então vamos lá? Evangelho segundo escreveu o doutor Lucas. Eita, bora começar. Advertências e motivações. Por favor, alguém escreve para mim Lucas capítulo 12. Lucas 12. Só para mim fixar. Oi, Marleusa. Ai, que bom, Edna. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos visitar você aí esses dias. Levar uma canja para você. Glória. Lucas 12. A partir do versículo 1 está escrito assim. Nesse meio tempo, tendo se juntado uma multidão de milhares de pessoas, ao ponto de atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disserem nas trevas será ouvido à luz do dia. E o que vocês sussurrarem aos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados. Eu digo a vocês, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada podem fazer. Mas eu mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar o corpo, tem poder para lançar no inferno. Sim, eu digo a vocês, a esse vocês devem temer. Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até o cabelo da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Até aqui. Ele começa nos alertando primeiramente os discípulos a tomarem cuidado com o fermento dos fariseus. O que significa isso, fermento dos fariseus? Significa uma má influência. Gente, o que vale a pena nós lembrarmos? Que todos nós, não, hoje é Lucas 12, nós não lemos isso aqui não, Elizabeth. Não lemos. Hoje é Lucas 12. Ontem nós lemos a oração do Pai Nosso. A acusação contra Jesus, o sinal de Jonas, a hipocrisia dos fariseus. Isso, tá certo, mulher? Hoje é Lucas 12. Tá, bora lá. O que vale a pena nós lembrarmos? Que todos nós estamos sujeitos à influência
como podemos influenciar, tá? Todos nós estamos sujeitos à influência. E o que eu quero que vocês entendam? Eu já falei isso daqui em outros devocionais. O Velho Testamento é uma sombra do Novo. Então, hoje, aquilo que está escrito lá nos Salmos de número 1, vale com toda veemência? O que, Carol? Não sentar à roda dos escarnecedores, né? E nem beber ali do costume deles. Isso vale? Em certo ponto, sim. Mas eu quero lembrar a vocês a importância de, como filhos de Deus, manifestar o reino de Deus. Então, nós precisamos sentar na roda de escarnecedores. Hoje, nós aprendemos que Jesus, ele vem quebrando isso. Ele senta na roda dos escarnecedores, ele come com publicanos, ele visita a casa de prostituta. Então, ele vem quebrando isso. Mas de uma forma que eu sente para influenciar. Então, nós não vemos aqui Jesus falando, saiam de perto dos fariseus. Não ande perto de fariseus. Não fale com fariseus. Quem são os fariseus? Nós lemos ontem. No Lucas capítulo 11. Nós lemos ontem. Eram aqueles que tinham boa aparência, faziam boas ações, mas por dentro eram podres. Cuidavam do que era exterior, mas o seu interior era podre. Então, aqui ele não está falando saiam, não ande com os fariseus. Não ande com pessoas impróprias. Não, muito pelo contrário. Tome cuidado com o fermento deles. E é por isso que é tão importante você, se conhecer durante essa caminhada e você passar a fazer durante os seus devocionais, naquele momento de meditação, onde você vai se entregando ao Espírito Santo e pedindo a Ele para que te convença de quando você possa estar sendo mais influenciado do que influenciando. Esse é o ponto ruim. É isso no qual nós devemos tomar cuidado. Então, não é deixar de falar com amigos que não são da igreja. Muito pelo contrário. Mas é você não sentar e praticar o que eles estão praticando. Esse é o ponto diferente. Essa é a chave da diferença. Porque como igreja, o nosso papel é de lembrar aqueles que ainda não estão ou não tomaram consciência de que são filhos de Deus, de que Jesus perdoou a todo mundo, de que que o Pai ama a todos como igualmente ama Jesus. Então é lembrar. Lembra quando eu falei sobre evangelismo? Quando eu falei que nós como igreja devemos parar de olhar para a prostituta, chamar ela de prostituta, vê-la como prostituta e entender que ela é uma irmã nossa. Que ela é uma irmã. Ela só não está se lembrando disso. Ela só se perdeu durante a sua vida, se perdeu durante abusos, se perdeu durante negligência paterna, se perdeu durante a sua caminhada, não sabe mais quem é. E o nosso papel é no mínimo, enxergar essas pessoas que estão ao nosso redor com o olhar de Cristo. Para que, primeiro, por empatia, por amor, não por raiva, por dó, por medo, não, mas por amor a essas vidas que ainda estão já vivendo uma vida de inferno. Não é que vão para o inferno, não, já estão vivendo uma vida infernal. O que se considera inferno? Já falamos sobre. O que é considerado inferno? É uma vida sem Jesus. Inferno
É uma vida sem a graça, sem a misericórdia, sem provar desse amor de Jesus. Então, é uma vida longe do Pai, do Filho e do Espírito. E existem muitos já tendo uma vida infernal, já tendo um estilo de vida infernal. E o nosso papel é ir a esses infernos. Por isso que a Bíblia diz: e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então, o nosso papel como igreja é andar no meio dos fariseus, mestres da lei, é andar no meio de ladrões, prostitutas, é ir por todo o mundo. Ide por Samaria, Jerusalém, até os confins da terra. Para quê? Fazer discípulos. E é esse o ponto de medida que nós devemos ter. Se, ao sentar na mesa, aquilo que eles estão falando sobre mim, ou eles estão falando sobre a vida, me influencia mais do que eu estou influenciando eles. Esse é o ponto que nós devemos tomar cuidado. Porque se você senta na roda com beberrões e bebe junto com eles e pratica as mesmas coisas que eles, me respondam. Eles vão querer? De verdade, eles vão querer e vão decidir Jesus? Porque Jesus não é uma escolha. O evangelho não é uma escolha. O evangelho é uma decisão. E isso é uma coisa totalmente diferente da outra, tá? Já já eu falo mais sobre. Bora continuar. Eu digo a vocês: quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, não será perdoado. Quando vocês forem levados às sinagogas e diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão ou com o que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo ensinará o que deverão dizer. Aqui está falando de acusações, mas vamos pensar, quando irmos às sinagogas, quem estavam nas sinagogas? Fariseus, mestres da lei, saduceus. E quando irmos aos governantes, às autoridades. Então, gente, aqui está falando de pessoas que não temem a Deus, entendendo o contexto dessa época. Eram pessoas que, ainda que, quando eu estiver diante dessas pessoas, então para você que tem amigos, que tem familiares, que não são cristãos, mas você decide. Lembra? Olha aqui o que nós lemos. Aquele que me confessar diante dos homens. Então percebam que não é uma escolha, é uma decisão. Escolha é sim ou não? Escolha é, por exemplo, eu vou mandar uma mensagem para você e eu vou chamar você. Oi, como é que você tá? Saudade de você. Vamos marcar um almoço? Amanhã. Que tal de você vir almoçar na minha casa? Qual que é a decisão que você tem que tomar? Sim ou não? Eu vou almoçar ou não vou? Isso é uma decisão. Escolher Carol, eu vou, mas aí eu vou te dar opções. O que você gosta de comer? Eu prefiro carne vermelha. Eu prefiro frango. Não, eu prefiro peixe. Aí é uma escolha. Você pode escolher coisas depois de tomar uma decisão. Mas o viver com Cristo é uma decisão.
Não é uma escolha. Cristo já morreu por todo mundo. Você não precisa escolher ele ou não para ser salvo. Porque ninguém será julgado pelos seus pecados. Ninguém. Até o ímpio não será julgado pelo seu pecado. Por quê? Porque o sacrifício de Jesus foi perfeito. Ele pagou o preço pelo pecado de toda a humanidade. Como é que alguém vai ser cobrado por aquilo que Cristo já pagou o preço? Mas as pessoas serão julgadas, serão condenadas pelo quê? Pela decisão de confessar a Ele ou não. Então, não é dizer, não é só uma questão, eu vou pro inferno se eu pecar. Não. As pessoas vão ao inferno se negarem a Jesus. Se negarem a Jesus. Esse é o ponto. Ninguém vai para o inferno por causa de pecado. Porque se fosse, nenhum de nós iríamos para o céu. Nenhum de nós. Um dos pilares da salvação. Qual é? Justificação. É graça. É um favor imerecido. Que eu jamais conseguiria pagar o preço. Mas ele pagou. Ele pagou o preço. Então, ninguém vai para o inferno por causa do pecado. Tá? Carol, então significa que eu posso pecar à vontade? Você já sabe a resposta. Que não. Porque é negar a Cristo. Confessar a Cristo é você não só dizer eu tenho um Salvador, mas é você dizer eu tenho um Senhor. Ele não é só o meu Salvador, ele é também o meu Senhor. Senhor esse que eu sigo os seus passos. Aonde Cristo pisou, eu vou lá e piso. Aí ele pisou para cá de novo, eu vou lá e piso. É segui-lo. É não negar ele na caminhada. Tá? É isso. A parábola do rico insensato. Alguém da multidão lhe disse: Mestre, dize ao meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhe disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Carol, aqui está dizendo que a riqueza não é de Deus? Não. O que não é de Deus? Aquele que é rico para si mesmo. É aquele que só descansa quando ele amontoa, quando ele guarda em celeiro. Gente, acúmulo nunca é de Deus. Nunca. Você não pode, deixa eu falar algo que parece, e eu vivi isso na minha última mentoria.
sem ser nessa que estamos, na última. E nós fizemos um ato profético de lançar algumas coisas fora que estávamos vendo em nós. E naquele dia, aquele ato valeu para mim. Eu fiz o ato também junto com as meninas. E o que eu lancei? Eu falei, olha, vamos pensar aí, 8 anos, de 2 anos para cá, que a minha vida melhorou, financeiramente falando. Mas eu vivi anos de escassez. Nunca tive falta, mas de escassez, de muito pouco. Contraditório, né? Mas de bem pouco. E aí, quando a vida começou a melhorar, eu comecei a gastar muito. Nunca fiz dívida, nunca tenho dívida prolongada, mas eu comprava muito, gastava muito. E isso em tudo, roupa, sapato, coisas para casa, coisas, pele, shampoo, condicionador, cozinha, armário. Até que um certo dia, a menina que cuida aqui em casa, ela virou para mim e ela falou, Carol, mas não tem nem aonde guardar suas coisas. Por que você ainda vai comprar mais, Carol? Aí, na hora, eu lembrei exatamente dessa palavra. Eu falei, Senhor, hoje eu tô guardando com medo de faltar. E isso não é de Deus. Isso não é de Deus. E aí eu fui pegando algumas coisas, dei para ela, falei, leve isso aqui para sua casa. Fui pegando outras coisas, dando para outras pessoas, parando de comprar. Por quê? Eu falei algo no sábado, lá no Curadas, para uma pessoa. Teve uma palestra, uma moça foi fazer uma palestra de... Ai, meu Deus, não é necessariamente sobre moda, mas sobre estilo, sobre paisagismo, né, em relação a roupa e tal. E aí ela falou uma frase, que ela falou, gente, menos é mais. Você não precisa ter muita roupa, você precisa usar o que você tem com diversidade. E aí depois eu fui conversar com uma pastora, ela me chamou pra gente conversar, e aí ela foi falando, Carol, aquilo que ela falou pra mim não vale. Pra mim, mais é mais. Eu não consigo parar de comprar. Ainda mais que eu sou, plus, então não é tudo que me serve. Então, se eu experimento, eu gosto, eu compro. E eu tenho muita coisa, cara, muita coisa. Na hora eu olhei pra ela e falei, você já sabe que toda falta, todo excesso revela uma falta? Todo excesso revela uma falta, revela um medo. Falei, você tá comprando por quê? Você tem medo de faltar? E aí comecei. E aí ela foi murchando, né? Foi entrando na cadeira. E falei, olha, eu não tô aqui julgando você. Porque eu ainda preciso melhorar nisso. Eu estou nesse processo aqui. Gente, meu mal hoje, são 2 coisas. Meu mal hoje ainda é o tal do sapato. Amo sapato. Eu não amo só comprar, eu compro pra usar, mas é demais. E coisas, cabelo, estética assim, sabe? Cabelo, creme pro rosto, essas coisas, porque eu nunca tive condições. E aí, freiei, mas eu ainda tenho muito a melhorar. Então, entendam bem, eu não tô aqui como acusador, como juiz, eu tô mostrando as falhas e mostrando o quanto nós precisamos melhorar. E aí, que eu olhando pro armário, eu falei, não, isso vai mudar. Eu não posso ter medo, porque é isso aqui, ó. O celeiro nunca é de Deus. O amontoar, o guardar demais, nunca é de Deus. Nunca. O celeiro
não é de Deus. O acúmulo nunca é. Por quê? Porque revela uma falta. Eu estou amontoando, guardando para mim. E só consigo descansar depois de ter muito. E é isso o que o Deus estava ensinando para os israelitas quando estavam saindo do deserto. Porque qual que era a intenção deles? Pegar o maná e guardar para amanhã. Só que Deus estava falando, não guardem. Vocês não precisam guardar. Por quê? Porque o Deus que é fiel para dar hoje, continuará sendo fiel para amanhã, continuará sendo fiel para sexta, continuará sendo fiel no sábado, continuará sendo fiel no domingo, na segunda, na terça, na quarta de novo, e assim vai. Nós estamos agindo mediante o nosso medo, mediante a nossa sensação, a possibilidade da falta nos amedronta tanto que nós queremos juntar para então descansar. E isso que não é de Deus. Não é, tá? Não é. As preocupações da vida. Dirigindo-se aos outros discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu digo a vocês, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, eles não semeiam, nem colhem, não têm armazéns, nem celeiros, contudo, Deus os alimenta. Isso daqui quebra totalmente a ideia de eu preciso dizimar para não faltar comida. Eu preciso ofertar para não faltar roupa. Os corvos não semeiam. Não semeiam. Você é um princípio de Deus, o dízimo, a oferta? É, mas não por medo. Não por medo. Eu não tenho que devolver o dízimo, eu não tenho que ofertar para Deus me abençoar. Gente, Deus pode abrir uma porta de emprego maior, como fechar a que eu estou, eu dizimando ou não, tá? Uma coisa é fato, nunca vi um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Por quê? Porque nós somos bons, maravilhosos? Não, porque Deus é bom e Ele não muda e Ele nos ama, e como o bom pai que Ele é, Ele vai sempre cuidar dos seus. Eu sempre repito o mesmo exemplo. Eu sou mãe, o Benjamin tem 7 anos, ele só vai almoçar se ele, por exemplo, ele tá na escola agora, ele estuda de manhã. Ele só vai almoçar se ele for um bom aluno. Aí ele só vai jantar se ele obedecer durante o dia, se ele semear a obediência. Ele só vai ganhar roupa se ele dizimar. Óbvio que não. É óbvio que não. Então entendam isso. É princípio de Deus o dízimo, a oferta? É um princípio. Mas não é. A motivação não pode ser o medo. A motivação não pode ser ganância. Ganância. Eu vou dar porque eu quero ganhar mais. Ô, gente, isso é tão diabólico. Isso é tão diabólico. E aí, por isso que muita gente para de dizimar. Para de ofertar. Por quê, Carol? Porque Deus não é fiel à oração de ninguém. Deus é fiel à sua palavra. Então você pode orar nos dizimistas, pode orar no ofertante, você pode aí multiplicar, você pode fazer o que quiser. Mas se Deus
não quiser fazer, ô minha irmã, ele se revelou para uma das igrejas da Ásia, não lembro qual é. Eu sou a chave de Davi. Abro a porta e abrindo eu, ninguém fecha. E sou aquele que fechando a porta, ninguém abre. Nós precisamos servir a Cristo e em tudo, dízimos, ofertas, vida, devoção, louvor, serviços, obras, pregações, louvor, tudo sem ter a intenção de ganho pessoal. Ai, gente, eu vou falar porque estamos conversando sobre. Eu, Carol, sou totalmente contra. Sou totalmente contra você especificar um valor para pregação. Convidar. Você vai convidar um pregador. Ah, eu vou e eu vou por tanto. Gente, isso para mim é prostituição. É a prostituta que acorda quanto que vai receber depois do serviço. Para mim, é prostituição. E pior, não é só quem cobra. Pior é quem paga pelo acordo. Porque o ruim não é só a prostituta, tá? Mas é quem também dorme com ela. Ou seja, quem faz o acordo com esses que só vão por tanto. Ô, gente, não sou contra de maneira nenhuma, havendo como abençoar os ministrantes, abençoe. Se há possibilidade de abençoar, abençoe. Melhor é o dar do que receber. Mas não alimentem. Se você é pastor, eu sei como já liderei durante muitos anos. E eu sei que às vezes é difícil só fazer com todo mundo da casa. Às vezes a gente quer convidar alguém de fora e tal, mas, gente, ainda tem aqueles remanescentes que não vão cobrar para pregar, que não estipulam um valor, que você sabe que muitos vivem da obra, gente, mas por amor, movam dentro da realidade de vocês alguma coisa que possa abençoar, amém, mas não convidem quem estipula valor, não convidem, não alimentem isso, não alimentem. Ah, Carol, o que eu já escutei demais quando eu falo isso com alguns amigos que eu sei que cobram. Ah, Carol, mas eu vou num evento e eu sei que fulano de tal não vai por menos de R$1.000. E aí eu vou lá e às vezes eu não recebo nem 50, nem o da gasolina. Na mesma hora eu falei, o teu salário vem do homem? Vem do homem? Gente, se você estipula um valor para receber na pregação, você não tem galardão. Porque você já recebeu o seu salário. Então, por favor, você que prega fora, por favor, não cobre. Você que é pastor de igreja, você que é líder de algum departamento, ao convidar alguém, estipulou valor, sai fora, gente. Que existe, sempre vai existir, mas que não sejamos nós participantes disso. Amém? Então, de uma forma geral, nós não devemos nos preocupar, tá? Vamos lá. Versículo 25. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida, visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena? Por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim
a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber. Não se preocupem com isso. Eu vou repetir isso daqui, tá? Versículo 29, Lucas 12. Ai, alguém escreveu e eu esqueci de fixar. Ô, Gabi, obrigada. Versículo 29. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber. Não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas serão acrescentadas a vocês. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar o reino a vocês. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nem traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Qual é a diferença do pagão para o cristão? O pagão trabalha para pagar conta. Trabalha para fazer mercado. Trabalha para pagar aluguel. Trabalha para pagar conta. É um estilo de vida pagão. É aquele que trabalha para pagar conta, para suprir as suas ansiedades. Qual que é o estilo de vida cristão? Eu trabalho, porque o trabalhador é digno do seu salário. Então, se o meu pai trabalha, não é? Jesus não falou? O meu pai trabalha até agora. Então, eu também vou trabalhar. Então, ele não é contra o trabalho, mas não é por necessidade, é por propósito. Então, que seja vendendo sofá. Qual é o propósito de Deus você ali? Qual que é o propósito? Você vai ver pessoas. Você vai realizar sonhos. Como é? O que é? Você vai olhar para ela ou você só está querendo vender? Pagão vive para pagar conta. Filhos de Deus, cristãos de verdade, vivem por propósito. O Pai sabe que do que vocês precisam. Não devemos viver ansiosos por coisa alguma. Eu sempre digo isso daqui como psicóloga. A ansiedade não é um demônio. Não é um demônio, tá? Mas todo ansioso tem em si falta de fé. Todo ansioso carrega em si a falta da fé. Por isso que não tem como cuidar só da sua alma. Por isso é tão necessário ter essa junção, esse conjunto. Para quê? É cuidar do seu corpo, é cuidar da sua alma, mas também cuidar do seu espírito. Você precisa mudar muitos sofismas. Para quem aqui é ansioso? Para quem tem crises de ansiedade? Existem muitos sofismas na sua mente. O que são sofismas, Carol? São mentiras que te contaram como verdade. Qual? Se você não trabalhar, você não vai comer. Eu não estou falando para você ser preguiçoso. Deus não tem prazer no preguiçoso. Não estou falando aqui de preguiça. Eu vou sentar, vou deitar, ficar olhando para o teto e Deus vai me suprir. Não é isso. Não é isso. Eu tive 3 homens que me influenciaram muito na vida.
que são referência para mim quanto a isso daí. O meu avô, o meu pai e o meu marido. Eu já vi os três fazendo de tudo. De tudo. Já vi meu pai fazendo frete. Já vi meu pai hoje. Hoje, meu pai é borracheiro. Ele tem uma borracharia em Formosa. Você quer de Formosa, por favor. Conserte seu pneu lá na borracharia do Carlinho. Na rua do Detran. Tá bom? Mas eu já vi ele fazendo de tudo. Nunca vi o meu pai comer o pão da preguiça. E uma das coisas que eu orava a Deus para o meu marido, e buscando essas referências que eu tinha, eu falei, Senhor, eu não quero um homem preguiçoso. Não me dê um homem preguiçoso. Eu já vi meu marido colocar blindex, pintar a parede. Já vi o meu marido vender um monte, o que aparecer ele pegava. Nunca faltou, por quê? Porque Deus é quem supriu todas as necessidades. Mas eu sempre tive como referência minha mãe. Eu sempre tive como referência pessoas que faziam tudo o que precisavam ser feito, tá? Eu não tô falando aqui contra o trabalho. Para você ser preguiçoso, para você, sabe? Eu vou ficar aqui olhando pro... Não, pelo amor de Deus. Deus não tem com preguiçosos. Mas você precisa tirar de você esses sofismas da sua mente. Que se eu não trabalhar, eu não vou comer. Se eu não trabalhar, o meu filho não vai ter o que vestir. Se eu não... Gente, isso é a pior mentira. Essa é a raiz de todo ansioso. Se eu não fizer, não vai ter quem faça por mim. Aí é falta de fé. Aí é falta de fé. Deixa eu ler aqui que a Marleusa colocou. Viver por propósito. No momento estou vivendo isso. Gratidão a Deus por estar me permitindo viver essa experiência. É isso, gente. O estilo de vida do pagão é viver para pagar, para comprar, para armazenar. Esse é um estilo de vida pagão. Mas o cristão, o estilo de vida dele é movido por propósito. Trabalho, trabalho. Deus não chama desocupado. Deus não trabalha com preguiçoso. Não. Deus não chama. Me mostra alguém que estava desocupado e Deus chamou. Eu vou chamar porque está desocupado. Deus só chamou Pedro depois do barco dele estar cheio de peixe. Deus podia ter falado com Pedro assim: Pedro, tu já pescou a noite toda. E tu tá vendo que isso daí não é para você? Porque você fracassou nessa área? Vem, deixa tudo e me segue. Porque você fracassou? Não. Deus falou, lança a rede pro lado direito. E o seu barco foi cheio de peixe. Então eu não vou a Deus por escolha. É uma decisão. Eu não consigo crer. Tô vivendo da obra. Por quê? Porque as portas se fecharam. Eu não consigo ver Bíblia nisso. Posso viver da obra? Quem tem vocação para isso, sei lá, pode. Mas o que você faz enquanto está fazendo a obra? Porque Paulo, o apóstolo Paulo, construía tendas e vivia para a obra. Desculpa. Eu vou acordar meio-dia, aí vou viver minha vida, aí paro ali 1 hora, vou orar, vou ler uma Bíblia e não sei o quê. Porque, de fato, às vezes é difícil para um CLT viajar, fazer missões e tal e tal. Ok. Mas o que você faz enquanto isso? Para mim, todo missionário, ele precisa ser empreendedor. Para mim, todo missionário precisa ser empreendedor. Não por confiar no seu trabalho. Eu só vou comer se eu trabalhar. Não. Mas porque você precisa ter uma vocação. Você precisa acessar gente que talvez você não ia acessar na igreja.
Nós vendemos um monte de coisa. Vendo roupa feminina, vendemos roupa masculina, vendemos importações de tênis, um monte de coisa. Quantas pessoas nós já recebemos casal, aconselhamos casal, que conhecemos através da venda. Que começou, procurou o Fagner porque queria comprar um tênis. Só que não é só a venda do tênis. Foi chamando, foi ficando próximo, começou a desabafar, viu no Fagner, homem de Deus, que aconselhasse, seguiu ele, né? E aí viu pregando, viu isso, que aquilo, pastor sim, pastor assim. E aí? Então, a minha vender um vestido, eu posso acessar alguém que eu nunca talvez acessaria dentro de uma igreja. Propósito, não é necessidade. Deus vai me suprir, eu trabalhando ou não, tendo condições para trabalhar ou não. O pão nunca vai faltar. Nunca vai faltar. Então, os meus pacientes, eu não trabalho, eu não abro a agenda para sessões de psicoterapia porque eu tenho conta para pagar. Eu falo isso diante de Deus. Não. Se não é movida por propósito, eu não faço. Tenho que fazer? Tenho, porque Deus não tem prazer com o preguiçoso. Mas não é por medo. Não é para acúmulo. É por propósito. Por propósito. Amém? Aí eu tô falando. O horário já deu e não terminamos. Eu falo demais. Meu Deus, deixa eu beber água. Bora só terminar aqui. Prontidão para o serviço. Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias. Isso aqui é um estilo de vida de preguiçoso? De preguiçosa? Não. Né? Então, estejam prontos, versículo 35. Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos, cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los, mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada. Felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Entendam, porém, isto: se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. Pedro perguntou: Senhor, estás contando esta parábola para nós ou para todos? O Senhor respondeu: quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem o seu Senhor encarrega dos seus servos, para lhes dar sua porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo diga a si mesmo: meu senhor se demora a voltar. E então comece a bater nos servos e nas servas, a comer, a beber e a embriagar-se. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera e numa hora que não sabe, e o punirá severamente e lhe dará um lugar com os infiéis. Aquele servo que conhece a vontade do seu senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Aquele que conhece a vontade,
aquele que não deseja, que não prepara o que ele deseja, nem o realiza. Então é aquele que tem consciência. É o que eu digo. O diabo não trabalha para impedir que você se torne um conhecedor. Não. Não. Muito pelo contrário. Porque a Bíblia fala que aqueles que não tiverem conhecimento, eles serão tomados por inocente. Então, aquele que não tem conhecimento da vontade do Pai, vai ser tomado por inocente. Então, qual que é a intenção do diabo? É fazer você conhecer e distorcer essa verdade. É isso. É fazer com que mesmo conhecendo, você não pratique. Mesmo conhecendo, você não cumpra. Aí sim, essa é a intenção do diabo. É fazer com que você conheça. Por quê? Porque os ignorantes serão tomados por inocente. Ignorantes, aqueles que não têm conhecimento, serão tomados por inocente. Mas se conhecendo não pratica, esse sim, você será açoitado. Tá? Então, cuidado com o que você já conhece, mas não pratica. Com aquilo que você já sabe, mas não está cumprindo. Esse é o ponto. Bora terminar. Mas aquele que não a conhece e precipita coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito será pedido. Amém? Então, terminamos aqui. Amanhã nós damos continuidade. Como o capítulo 13 é menor, quem sabe a gente consiga terminar o versículo 12. Falta pouco, né? E aí amanhã a gente vai pro 13. Tá bom? Pode ser assim? A gente termina o 12 amanhã e vamos terminar o 13. Tá? Então, gente, obrigada por hoje. E fique aí essa palavra de Deus ao nosso coração. Que nós venhamos andar não guiada pelas nossas ansiedades, pelas nossas preocupações, pelos nossos medos. Que nós sejamos movidos por propósito, tá? Então, obrigada por hoje. Amanhã aguardo vocês às 8 horas da manhã de novo, tá bom? Beijo, fiquem com Deus.